Ela era professora de biologia e teve que encarar o falecimento de uma pessoa que era inacreditável. Era o ponto fora da curva. Meu pai realmente ele é um gênio e era fora da curva. Todo empreendedor, todo empresário, ele é um grande tomador de decisões. Sim. Todo mundo olha para você como esse grande oráculo aí, essa fonte de sabedoria infinita e que vai responder absolutamente tudo. A mãe tem mais liberdade de falar as verdades. Então você aprende mais rápido. Porém, essa liberdade, claro. essa liberdade ela vem com um soco fortíssimo. Será que a CEO que está me falando é a minha mãe? E tinha que tomar uma decisão. Vamos vender a nossa parte ou não vamos vender a nossa parte? A primeira vez que a gente falou de venda, poxa, era um negócio do meu pai. É o que sobrou do meu pai. O Brasil, ele não tá parado em cima de uma laje de cimento. Tá no meio do maremoto. Quem acompanha as notícias vê que hoje em dia é maremoto e queimada, né? Olá a todos. Meu nome é Ilse Sola e esse é o Empresário Sem Filtro. O podcast onde a gente traz pessoas super incríveis, inspiradoras, para ensinar um pouquinho para a gente como foi a sua jornada de vida e a sua jornada profissional. Eu estou aqui aprendendo a cada dia. E nosso convidado de hoje é uma pessoa incrível. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é que eles são todos incríveis. Marcos Zexer. Isso aí. Falei certinho o seu nome? Acertou em cheio. Oh, tá. Então treinei bem. Marcos, super bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Eu sei que a gente está sempre aí na correria, mas a sua história não poderia não ser contada. A gente conversou muito rapidinho antes aqui de começar o podcast e eu vou dizer que eu me diverti muitíssimo. Então, eu brinco que a vida dele parece aquela coisa de filme, assim, tem uns plot twists e a gente vai tentar trazer isso aqui para o nosso bate-papo. Primeiramente, Marcos, como eu sempre peço para todo mundo, conta um pouquinho pra gente quem é o Marcos, pessoa física. Boa pergunta, essa é a mais difícil das respostas. Tenho certeza. Eu costumo dizer que eu sou um ser deste mundo e do outro, né? Eu sempre gosto de puxar um pouco para uma parte mais espiritualizada, porque eu acho que só viver nesse mundo parece muito, mas a gente está sempre ligado a alguma coisa maior para poder brilhar mais e tentar ter uma vida com maior representatividade. Eu sou engenheiro, né? Me formei faz tempo já, engenheiro eletrônico. Depois eu me formei em gastronomia e marketing. Esse ponto você vai ter que contar pra gente daqui a pouco, assim, até como uma coisa ajudou a outra, mas eu acho isso fascinante. Vamos lá. Tudo não dá. Rapidamente gastronomia, porque uma pessoa chegou pra mim e falou assim, já que você gosta de cozinhar, por que você não aprende? Essas piadas comigo funcionam pra valer, porque eu vou lá e aprendo mesmo. Incentivo, tá certo, tá certo. Incentivo. Então, a minha vida foi muito incentivada por tudo isso. Né? Por exemplo, foi uma vida de incentivos. Foi uma vida de muitos incentivos, exatamente. A gente vai ver isso. Eu tive que fazer, enfim, algumas inserções da minha vida sem eu escolher. Parece que a vida escolheu por mim. E eu falei, então eu vou no fluxo, eu vou deixar a natureza me levar. Fui empresário, né? Trabalhei na fábrica que meu pai tinha montado, a gente vai contar um pouco dessa história. E depois acabei indo para outra área, que é a área financeira. E são todas as áreas que desde jovem, desde criança, eu acho que a maior parte, a grande maioria nunca na vida pensou em fazer e nunca ninguém quer fazer essa área, porque acha que é difícil, porque acha que não é capaz. É interessante esse negócio de achar que não é capaz. Eu gostaria de falar sobre isso também. Vamos lá. Então, assim, depois dessa introdução, que é breve, né, para tudo que a gente tem para contar, vamos falar um pouquinho da sua questão profissional. Mas essa tua questão profissional é importante trazer aqui, gente, que é o seguinte. Como vocês sabem, o podcast ele se propõe, obviamente, a trazer, né, empresários, empreendedores e donos de empresa, pessoas que têm o privilégio, né, e os desafios de gerir o seu próprio negócio. Mas, ao mesmo tempo, a gente também intercala isso com profissionais que prestam serviço, que são parceiros dessas empresas e que olham para esse tipo de empresa com um olhar diferente de empresas que estão começando, ou empreendedores individuais, ou talvez até de empresas corporativas, onde você já tem toda uma responsabilidade, né, social, organizacional muito maior aí com o board, essa coisa toda. Então, e você tem esses dois lados. Então, eu até brinquei que a gente vai fazer um podcast
meio a meio aqui. Meio a meio. E eu vou, nesse primeiro momento, abordar um pouco dessa tua experiência como empresário, claro. né? Como foi essa tua vivência, tudo isso. Depois a gente vai falar aí dos teus desafios atuais, né? E de como você mudou a tua carreira. Então, vamos lá. Pelo que eu sei, né? Você teve uma empresa na área de telecomunicações e que isso é um legado do teu pai, certo. Não é isso? Isso? Como é que ele teve essa ideia? E conta um pouquinho do teu pai, né? Como é que surgiu isso na vida dele e na vida de vocês Ótimo. como família? Meu pai é um dos meus grandes heróis, é um grande símbolo, é o que eu gostaria de deixar para meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, e gostaria que eles olhassem para mim assim como eu olhava para o meu pai. Meu pai faleceu muito jovem, tinha 52 anos. Nossa. E ele começou como engenheiro, ele foi trabalhar nessa parte de telecom. E ele era diretor da Pirelli, né? Na época chamava Pirelli Cabos. E um dia ele decidiu que ele quer fazer os cabos dele mesmo. E ele montou uma fabriqueta lá em Sorocaba, né? Antes era em Santo André, depois foi para Sorocaba. A história é toda incrível. Não dá para falar de uma pessoa como o senhor Benjamin Zexer, né? Vou falar Benjamin Zexer. Rápida. Claro. Então, tem histórias de todo jeito, né? As pessoas idolatravam ele. Ele tinha um gênio fortíssimo. Ele era bravo, mas muito bravo. Muito bravo. Bravo mesmo. Bravo, de verdade. De verdade. Né? De verdade. Não é que nem eu, que sou super gentil. Todo mundo sabe. E aí, ele montou um negócio incrível. Ele realmente fez uma fábrica. A concorrência era tenebrosa. Né? Essas empresas de telecom, principalmente mexia com cabos. Antigamente o cabo ele era enrolado em papel, era o cobre enrolado em papel. E quando ele faleceu, ainda existiam essas máquinas de cobre em papel e a gente comprou dos outros. E muitos amigos, né, de outras empresas concorrentes que chegavam pra gente falavam assim: vocês vão quebrar em um mês, porque isso já era. Esqueça esse caminho, esqueça. E a gente não esqueceu, e a gente foi a fundo. Então eu sei disso porque a própria máquina de cabo em papel nos salvou várias vezes. Vou falar de novo devagar. Nos salvou várias vezes. Então acredite em você acima de tudo. Claro, tem amigos ótimos, dá para conhecer outras pessoas. Você vai ouvir muitas histórias. A internet tem milhões de histórias. Mas ele, então, era aquela... Bom, primeiro, perfil empreendedor desde sempre. Exato, né? exato. Aquela pessoa que não teve medo também de transitar do setor corporativo e abrir seu próprio negócio. Exato. E desde sempre com uma convicção muito forte no produto que ele tinha para oferecer. Exato. Então, essa foi a tua fonte de inspiração. Sim. Isso tudo aconteceu no decorrer de quantos anos? Ou seja, qual era a sua idade e aonde que você estava nesse momento? Bom, quando ele faleceu eu tinha 18 anos. Nossa. Né? Eu estava no primeiro ano da faculdade. E você estava se formando em? Não, eu estava começando engenharia elétrica. Engenharia eletrônica. E a gente nem sabia direito o que estava fazendo, porque 18 anos você está na fase máxima da adolescência. Claro, né? assim. A minha filha hoje tem 19 anos e eu vejo que ela está assim... Tá considerando o que ela quer, né? Está considerando. Está começando ainda, isso, né? Ela quer fazer medicina. Que legal. Né? Eu achei ótimo, porque assim sai um pouco desse ramo desgraçado. Não, tô brincando. Ramo difícil. e compilatório. Mas enfim, por que eu estou contando isso? Porque nessa fase que ele faleceu, foi muito difícil pra gente por vários motivos. A história toda é inacreditável. Eu até queria escrever um livro. Falei pra minha mãe, né, que é ela que foi a primeira que assumiu, que falou, vamos começar a fazer isso. Ela era professora de biologia e teve que encarar o falecimento de uma pessoa que era inacreditável. Era o ponto fora da curva. Meu pai realmente ele é um gênio e era fora da curva. Ou seja, ele era uma personalidade em si, né? Ele tinha uma presença impactante por tudo que você falou. Isso. E de repente, né, estava no meio da construção desse negócio, eu imagino que a empresa já tivesse alguns anos. Alguns anos, exatamente. A empresa começou em 88, né? 88. Bem pequenininha. E a tua mãe, professora de biologia, assumiu a empresa? Assumiu. Ela arregaçou as mangas e foi para a luta. Já temos uma mulher incrível aqui. Ela é absolutamente incrível. Meu Deus. Tomara que ela me escute e fale, dona Sara, a senhora é incrível. A senhora é incrível. Então, até agora eu entendi que você é privilegiado, né? Você vem aí de uma... Eu acho que sim. Deus me escolheu, falou, vou pegar o melhor para colocar nesse casal que é maravilhoso. Que demais. E aí a história começa, então, você com 18 anos, começando
uma formação, meio tentando entender quem sou eu na vida, né? Que é a fase que a gente está aí tateando. Pergunta boa essa. Pois é. Ainda não entendi. A sua mãe tendo que deixar a carreira dela e assumindo o legado deixado pelo seu pai. Isso. E aí eu tô acreditando que essa transição foi super tranquila, é isso? Quase. Como quem é brasileiro, normalmente na vida a gente tem momentos muito tranquilos aqui no Brasil. Não tem desafios, nada. No Brasil tudo funciona muito claro e os concorrentes deixaram permitiram. Todos nos abraçaram. Esperaram vocês a curva de aprendizado. Isso. Tudo que os empresários todos vivem durante 40 anos para poder virar presidente ou um diretor, a gente foi na marra. Vocês tinham sócios na época? Não. Graças a Deus. A empresa era só do seu pai, então tua mãe conseguiu. Senão seria mais difícil essa entrada. Claro. E por outro lado, o sócio também já teria o conhecimento para poder ajudar. Então, foi o que teve. É o que segue porque é o que temos. Né? É o que tinha para ontem. É o que temos para o momento, exatamente. Né? Então, eu acho que ela deveria falar mais do que eu. Essa transição dela foi muito difícil também. Ela saiu do conforto, né, de um professor, para virar empresária. Empresarial no Brasil, para mim, todos são heróis. Todos os empresários são realmente heróis. Embora algumas pessoas metam, né, ficam batendo neles, mas são heróis. Isso é verdade. O fato desse ponto dela se transformar foi muito difícil. Ela sofreu muito. A falta do marido, a falta da carreira, uma nova carreira que ela não conhecia nada, e os desafios monstruosos. Vamos chamar de desafios monstruosos, que tá bom para falar aqui. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Mais novos? 2 mais novos. Então, ainda o papel de mãe nessa história toda, né? Era de não uma mãe deixar vocês. Solteira com 3 filhos, 18, 17, 14. E aí, faz o quê? Né? Os filhos olhando para ela falando assim, e agora? O que eu vou fazer? Foi muito complicado, essa que foi a verdade. Né? Mas enfim, eu acho que as pessoas passam por desafios, parece que Deus dá os desafios pra gente se desafiar e crescer. E quando você se supera, fala, obrigado Deus, né? Cada um tem o seu Deus, lógico, mas eu tenho um que falo pra ele, muito obrigado. Obrigada. Né? Por mais esse aprendizado. Esse momento dinâmico de aprender como é a vida. Exatamente. Isso. Né? Desde aquele momento eu nunca parei. Eu nunca parei de aprender, de fazer coisas novas. Mas você entrou na empresa também. Entrei, mas como estagiário, porque eu tinha que passar na faculdade primeiro, né? No primeiro ano. E levar as duas coisas juntas eu vou falar a verdade, foi impossível. Por mais difícil que seja, pessoas lá da empresa me pegaram na mão, falou, vem comigo ver como funciona. Vamos fazer isso junto. Mas aquilo é um momento de você aprender com muita calma. Né? Tudo que acontece na vida, na empresa, tem a parte técnica, tem a parte comercial, tem a parte negocial, tem um monte de partes, né? Porque nesse momento você está aprendendo a ser um jovem adulto, você está aprendendo a questão profissional, né? A sua profissionalização em si, e você está aprendendo o seu lado profissionalizante, ou seja, uma determinada carreira empreendedora que você teria que assumir. Então, tudo isso aos 18 anos não é fácil. E vou dizer, perdendo, né? Porque assim, isso é uma coisa que a gente discute agora, que já passou quase 30 anos de estudo. Mas assim, e a sua juventude? Claro. E sair com os amigos que você não saía? Né? E tudo que eu tinha que fazer e não fiz. E, enfim, eu posso fazer uma lista aqui daquilo que eu falei, eu vou fazer uma escolha. Isso é uma das partes principais que eu faço em palestra, né? São 3 pilares. A escolha é uma questão importantíssima, porque cada escolha é uma decisão sua. E cada decisão vem com ela a consequência. Às vezes eu vou fazer uma escolha e falo, não quero fazer nada, não vou me mexer. Ok, vai vir uma consequência. Ou não, vamos tomar esse assunto. Aí você toma essa decisão, faz assim e vem outra consequência. Isso que você está falando é literalmente a razão de existir desse podcast. Porque a nossa questão é, todo empreendedor, todo empresário, ele é um grande tomador de decisões, né? E você faz isso 24 horas por dia. Eu falo que isso é a diferença entre alguém que trabalha numa empresa e alguém que administra, que gere, que é dono e responsável por uma empresa. Porque não tem sono, não tem... É literalmente 24 horas por dia. Você não pode bater o ponto e ir para casa, né? Exatamente. Então, é tudo uma coisa só, né? Faz parte da sua vida, da tua forma de existir. E você
de novo, né? Você tem que tomar decisões, essas decisões algumas vezes são solitárias, porque você não tem muito com quem dividir. Não né? Tá na sua, todo mundo olha para você como esse grande oráculo, aí, essa fonte de sabedoria infinita e que vai responder absolutamente tudo. Então, você imagina, de novo, né? Voltando à sua mãe como uma pessoa que não tinha os conhecimentos para dar essas respostas imediatas. Você, num papel ainda muito de começo, então, me diz só assim, olhando pelo lado positivo, claro, né, porque realmente sempre existe, quem foram as pessoas que te ajudaram e o que você acredita que é um grande aprendizado, né, dessas fases? Ou seja, onde que você busca suporte? Como poderia se facilitar um processo desse, certo, sobre o qual você tem zero controle, né? Porque era uma coisa que realmente vocês não esperavam e ninguém Você esperava. está lá no meio empresarial. Pois é. O meio empresarial vai te trazer um monte de coisas, boas e ruins, lógico. Tudo é positivo, porque no final você acaba aprendendo com tudo. Né? Do meu lado, eu fazia o meu trabalho, tanto na área comercial, de análise do produto, quanto quando eu saía por último e eu apagava as luzes. Pô, o cara saiu lá e não apagou a luz. Você fica até irritado, né? Nossa, sim, você está na sua casa, não é? É a sua casa, é a minha sua casa. vida. Você tem que olhar para tudo o tempo todo. Isso, às vezes chegava super tarde em casa, ainda morava com a minha mãe, né? Falei assim, poxa, mas você tá exagerando no seu trabalho. Eu falei, não exagerando, tem que acabar o que tem que fazer. Isso. Então, muitas vezes você tem que ficar explicando para o outro por que você faz tudo. As pessoas que me ajudaram foram diversas. Eu até, acho difícil citar nomes, mas eu acho importante algumas delas. Primeiro de todas, eu acho que é a minha mãe. Né? Porque ela, desde o começo, ela fomentou que a gente fosse para frente. E dava esse impulso, e fazia essa força. Então, ela como mulher, como viúva, né? Como professora, enfim, executiva, uma série de coisas que a mulher passa, e ainda mais com a educação que ela teve de 70 anos atrás. Incrível, né? Assim, que coisa incrível. É uma superação total. Você tem que ir contra as barreiras que você aprendeu da mãe dela. E assim por diante. A mãe dela falando em se reinventar, né? É o tempo todo. Mundo, isso, exatamente. Reinvenção é o que a gente faz o tempo todo. Depois a gente pode falar um pouco por quê, que eu acho importante. Mas eu acho importantíssimo falar, eu estou aberto, de coração aberto, para me reinventar o tempo todo. Então você errou antes? Não, agora eu estou ajustando. Isso é um ajuste de velas. Né? É um eterno pivotar, né? Isso, exatamente. Literalmente. Exatamente. É um ajuste. E aí, qual é o ponto disso? Eu acho que o que ela fez foi muito significativo. Outras pessoas que trabalharam comigo, pares, vamos falar assim, na área comercial, na área industrial, tiveram várias pessoas, várias pessoas. Tem a história do Altevir, que posso falar dele porque ele já faleceu, né? O Altevir chegou para mim e falou assim, eu acho o seu pai uma pessoa inacreditável e eu vou fazer por ele o que ele fez por mim. Eu vou te ajudar em tudo que você quiser. Claro que ele fez um pouco para ele também, mas assim, o fato é, onde ele vai me levar, o que ele vai me ensinar? E eu acho que ele me falou, todas as... a grande maioria, foram verdades muito importantes para mim. Muito importantes mesmo. Né? Muitas pessoas... Para você ver o que é o que a gente falou um pouco de responsabilidade social um dia desse. O que é isso? Né? Quer dizer, olha o legado que você deixa, o impacto que ele tem nos seus funcionários, nos seus parceiros, sócios, etc. E como isso reflete de volta para você como organização. Então, você imagina, né, que toda a ética e o respeito que ele colocou e essa empatia, né, pelos seus colaboradores voltaram para vocês, né, como mérito, como apoio. Que coisa incrível. Incrível. Então, assim, eu acho que muitos gerentes, né, que trabalham com a gente fizeram impacto. Muitos funcionários fizeram impacto. Algumas pessoas que eram mais próximas da gente. Eu acho que tem o Paulinho, que ele já faleceu também, né? Eu preciso contar tanta história, eu vou ficar aqui o dia todo, né? Tem tempo, né? As conversas que a gente teve, sabe, é aquilo que eu tô falando, não é do trabalho, é da vida. Como você olha para a sua vida e fala, você vai decidir o seu trabalho olhando para a sua vida. Não é para você decidir a sua vida olhando para o seu trabalho. Hoje em dia, para escolher escola, faculdade, meus filhos estão nessa fase. Parece que você tem que olhar, né, para escolha o seu trabalho e ela vai ser a sua vida. Não, olha para a sua vida, o que você quer da sua vida.
Olha que conceito moderno 30 anos atrás, né? Então, que é o que a gente hoje discute, né? O trabalho não te faz, Exato. ele é parte desse teu contexto, dessa tua existência, mas você tem que entender o que é a sua vida além dele. Exato. Mas vamos lá então. Então aí você se inseriu nesse contexto, você era estagiário, aquela coisa toda, socorro para que lado eu corro. E aí, quanto tempo isso foi? Em que momento você teve um papel mais alto na organização? Ou que transição foi essa? Se isso aconteceu? Como é que você ficou à frente aí de algumas áreas? Como é que isso aconteceu? Talvez eu não tenha uma data específica para dizer. A cada 3 anos eu mudava e aí eu conseguia me alavancar e ir para frente. Mas o que teve sempre foi uma evolução. Então, desde o começo, que eu não sabia absolutamente nada, até que você vai aprendendo como é a produção, vai aprendendo como é a venda, você vai fazendo as vendas. De repente você fala assim, já que você é bom nisso, então assume. A primeira venda que eu assumi foi sobre distribuidores. Quando eu assumi isso, para mim, abriu 2 luzes grandes, assim, a verde e a vermelha, né? A vermelha, óbvio, cuidado, não se mexa, vai fazer tudo errado, e aí vai mostrar que você não é nada. Síndrome do impostor, você não consegue. E a verde o campo tá aberto, é seu, vai lá e faz o que você quiser. Como eu falei, eu tomei uma decisão, eu falei, mesmo que eu erre, eu vou tentar a luz verde. Porque eu vou fazer o que eu quiser e vou aprender o que eu quiser, e se eu errar, eu vou aprender também. Esse negócio do erro, só um parênteses sobre isso, a gente tem muito medo de errar e mostrar que a gente não sabe nada. Eu chamo das crenças limitantes. Eu acho que a maior crença limitante que a gente tem é o erro. Gente, errar faz parte do processo. Eu não sei quem escreveu isso, eu não sei se está escrito em algum lugar. Faz parte do processo, porque é o jeito que você vai aprender. Vai tomar umas broncas. Toma bronca. Alguém vai falar. São as vai dar uma 2 puxada. pílulas da Matrix, né? Matrix, eu escolho o conhecimento. Então, isso. Vamos aprender. É isso quer aí. viver a sua vida tranquila ou vai conhecer a verdade? É isso. Quem conhecer a verdade vai ter a chance de mudar. Quem não conhecer a verdade vai ter uma vida mais tranquila. Que não é verdade, né? Porque o mundo hoje, ele não tem mais essa do tranquilo. Quer dizer, o conhecimento é parte, esse desafiar é parte. Isso. E é muito legal isso que você falou, porque, de novo, a gente olha para essa fonte de inspiração, né? A gente brinca, o dono, mas ele, de alguma maneira, tem que entender um pouco de tudo. E existe uma complexidade nisso, existe um desafio só neste fato. Exato. Porque você tem que entender finanças, de logística, comercial, marketing, etc, etc. E, obviamente, você tem... É que você é ponto fora da curva, né? Você vai de engenharia eletrônica para gastronomia. Fácil. Então, você tem os 2 lados do cérebro aí bem desenvolvidos. Bem desenvolvido, eu faço tudo, exatamente. Mas, de novo, né? Esse desafio desse aprendizado aí de passar por várias áreas, até para começar criar um perfil que pudesse estar por trás ou à frente, né, desses negócios. E aí isso aconteceu aí no prazo do quê? Uns 10 anos você ficou nessa? No total foram 25 anos. Então, assim, aonde que eu comecei a sair, talvez uns 5 ou 10 primeiros anos, você começou a ter um cargo melhor, aí eu virei engenheiro de venda, sênior. Uma visão mais holística, onde as decisões começaram a ser... Né, esperadas de você. Exato. E como é que era essa tua questão com a tua mãe, assim? Vocês trabalhavam bem juntos? E aí como é que isso foi se construindo? Porque de alguma maneira os teus irmãos trabalharam também na empresa, não? Não trabalharam. Não. Tá. Então era você e tua mãe que estavam ali. Existe uma questão familiar sobre isso. Que a questão é assim, até que ponto eles se sentiram convidados ou não. Claro. Ou se eu mesmo atrapalhei a vida deles, eu acho que não. Né? Mas é uma questão. É que a gente pode chamar eles aqui, cada um vai abrir o coração e dizer o que sente. Eu acho ótimo, que se você tem alguma dor, fala aqui na minha frente, né? Isso para todo mundo, né? A minha família. Mas cada um tomou um rumo completamente diferente do outro. E hoje, obviamente, a gente se dá super bem. O Nathan me trouxe pro taekwondo, o Alan faz negócio de futebol, mexe com, enfim, uma série de outras coisas aí. E eu acho que essa é uma boa relação. Eu acho que isso é uma coisa importante. A relação com a mãe é dificílima. Eu não sei se um chefe qualquer ou a mãe, se existe a diferença. A mãe tem mais liberdade de falar as verdades. Claro. Então você aprende mais rápido. Porém, essa liberdade... Oi? É mais duro. É mais dura. Claro. Essa liberdade ela vem com um soco fortíssimo. Será que a CEO que está me falando é a minha mãe? Né? Então, aonde que você consegue...
Porque exige, de novo, a gente volta para aquele ponto, exigiria talvez uma inteligência emocional, uma maturidade para poder lidar com isso e separar essas questões, mas estamos falando aí de um jovem empresário dos seus 18, 20 e poucos anos, né, tentando entender o mundo dentro dessa perspectiva que foi criada, que lhe foi imposta. Exato. E o que eu fiz para resolver isso? É isso que eu falo, você tem um problema. Essa relação, ela está te trazendo dor, porque ela vem muito forte, e está trazendo um pouco de incômodo. Porque eu não quero falar para minha mãe também as coisas que eu sei. E eu decidi o seguinte, eu falei, se ela é minha mãe, se ela quer o melhor da gente, que tal se ela souber de tudo? E a gente começou a tomar café junto, começou a almoçar junto e falar um monte de coisa junto sobre toda a esfera da empresa. E foi maravilhoso. Que legal isso. Maravilhoso. Porque ela já sabia de tudo, então quando começou a voltar a bronca, ela já me dava teu conselho. Falei, eu sei que você vai se dar mal ali, tenta fazer isso. E foi ótimo. Foi ótimo. Mas aí o que aconteceu? Essa empresa cresceu, né? E vieram outros sócios de fora. Então, aí precisaria contar um pouco mais do que foi essa história de sociedade. E aí a gente um pouco se deslocou. Vocês meio que internacionalizaram, ou esses sócios eram sócios internacionais que começaram a atuar no Brasil, é isso? Eles queriam entrar no Brasil, e para entrar no Brasil, o nosso querido, lindo Brasil, só vou falar coisas bonitas aqui, tá? Vê lá. Se for ruim, você não fala. Joga até uns tomates ali, você joga os tomates. Tem um botão vermelho aqui que a gente aperta. Não pode, é sem filtro aqui, pode falar o que quiser. O nosso Brasil tem uma coisa interessante, que é a dificuldade de entrar, barreira de entrada, que é comum. E muita gente não consegue. Então o que eles têm que fazer? Ou se aliam, ou se afiliam, ou compram uma empresa brasileira, montam em cima dela e entram no Brasil com tudo. Tá certo. O Brasil tem um negócio importante, que tem toda a estrutura muito bem feita da América do Sul, e algumas empresas queriam tomar a América do Sul para si. Né? Eles são pequenos, né? Eles querem ser uma coisa global. E veio essa empresa da Holanda falar com a gente e sugeriram que a gente fosse sócio. Então foi uma conversa interessante. Quando eles entraram, isso que eu falei, eu acho que o nosso papel se dividiu muito. Ela ficou muito mais corporativa, presidente, e eu fiquei muito mais comercial, escritório, vamos chamar assim. Isso é uma coisa interessante, hein? Essa é uma transição bem legal, porque de alguma maneira, aqui vocês, não vou dizer se profissionalizaram, porque vocês sempre foram profissionais nessa questão, mas quando entram outros stakeholders e talvez aí com poder de decisão maior, eu não sei como é que ficou a divisão societária aí do negócio, mas você tem que se reinventar também, né, Marcos? Porque em algum momento você é o dono e o senhor supremo das decisões e de repente a coisa não é bem assim. Então você tem que ali ser um intermediário, um facilitador para os funcionários, dizendo tá tudo bem, fiquem tranquilos, a gente tem total controle sobre essa transição, né? Porque para eles também são seres estranhos e alienígenas ao negócio, mas você também está lidando com isso, né? Então qual é a minha... Eu vou criar uma nova identidade profissional. Então, como é que você lidou com esse novo papel? E a sua mãe também, né? Sim. Eu acho que esse momento foi um momento crucial na nossa vida. Não sei se eu vou dizer para você que foi o mais difícil de todos, mas foi muito difícil, porque você tá aí, não é mais a gente, né? Aí você está fazendo um meio a meio com outra pessoa. Eles tinham outros produtos também que dividiram com a gente. Então, em termos de valorização, mais ou menos a gente ficou igual. Mas em termos de estratégia, a gente dobrou de tamanho, ou triplicou. E tinha que tomar uma decisão. Vamos vender a nossa parte ou não vamos vender a nossa parte? Então, essa questão de vende, não vende, vende, não vende, ela se estendeu demais. Estendeu demais mesmo. Um momento da minha vida, que eu acho que foi importantíssimo, eu olhei para mim, né? Eu olho no espelho e eu não me reconheci. E eu falo, nesse momento eu falei, eu tô indo pro caminho errado. Nossa. Porque o meu rosto estava tão deformado de estresse. As pessoas adoram. Tem gente que fala que estresse é o grande sucesso. Eu trabalho 24 horas por dia, eu não paro, não sei o que. Eu falei, isso é a vida? Né? Vou contar uma história rápida. A gente foi encontrar um cara, um holandês, e ele falou, eu te encontro no aeroporto de Guarulhos. A gente tem um hotel lá perto, a gente pega uma sala e pá. Eu falei, mas por que a gente não vem pra São Paulo? Porque eu não paro. Eu pouso, encontro vocês, volto, pego o avião, vou para outro lugar. É assim a minha vida. Eu falei, o cara viaja o mundo todo, mas essa é a essência da vida? Você quer viver assim?
E aí eu pensei assim, eu acho que isso está demais para mim. Fui conversar com a dona Sara. Conversar com a dona Sara significa vamos sentar e conversar sobre isso. A primeira vez que a gente falou de venda, poxa, era um negócio do meu pai. É o que sobrou do meu pai. Meu pai deixou isso aqui. Legado, e como assim legado, que eu vou traí-lo e vou vender o negócio? Nossa, não vou perpetuar tudo que ele construiu. Que loucura. Aí eu falei uma frase que eu acho que foi importante para mim, né? Eu falei, você prefere vender e ficar com esse dinheiro para ter uma vida tranquila ou prefere se unir a ele? Porque se a gente continuar nesse trabalho desse jeito, a gente não vai aguentar como ser humano. Porque aí vêm os grandes de fora e vão entrar no Brasil e vão acabar com a gente. Sem todos, eles, né? A empresa não sobreviveria. E talvez com eles a família não sobreviveria. Eu queria ser mais humilde, né? Dizer, sem meu pai a empresa não sobreviveria. Porque ele conhecia todos, tudo. Ele era fora da curva de verdade. A gente entrou depois, a gente entrou no meio do caminho. Como é que você vai aprender a dirigir, a trocar marcha, se você não sabe nem andar direito? Eu falei, calma, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. Tá bom, mas tem um custo isso aí. E aí um dia a gente falou, tá bom, vamos começar a negociar. Né? Esse foi um outro momento da nossa vida empresarial que foi duríssimo. Porque a gente começou a falar com os holandeses, eles não gostaram. Eles estavam em transformação também. Isso demorou mais ou menos uns 3 anos. E no auge dessa conversa, na coisa de falar vamos, não vamos, vamos, não vamos, um concorrente nosso gigantesco comprou a empresa lá fora e acabou com toda essa conversa. Comprou a empresa dos holandeses. Dos holandeses, exatamente. Isso é um ponto aqui, Marco, que eu vou até dar um intervalo que eu acho absoluto. Eu tenho 30 anos de mundo corporativo, né? Então já vi de tudo. Tá. Mas eu acho isso incrível, porque a gente tem de olhar para uma empresa multinacional, né? Internacional, etc, etc, e falar, não, eles têm tudo muito estável, tudo é muito bem definido, as regras são claras, os processos bem estabelecidos. E isso é divertidíssimo de se pensar, porque na realidade, a cada 2 anos, eles reestruturam a empresa por completo, né? E todo mundo passa por essa loucura. Então você imagina que é uma empresa que também é fluida, que também tem lá os seus desafios, entrando num país, num contexto que eles também não conhecem, assumindo o negócio, né? Porque eles passam a ser donos. É quase sua mãe aprendendo, né? Do zero. Sim, você e todo mundo. E você tem que olhar para aquilo falando, bom, muito bem, eu tenho conhecimento, eu quero manter essa parcela desse conhecimento, eu quero manter a cultura, mas ao mesmo tempo eu dependo de um agente externo que vem com muita demanda e talvez pouco conhecimento do negócio, né? E com regras e formatações e conselhos que a gente vai ter que estruturar. Então, ali você para e pensa, é isso que eu quero ou quer saber? Eu passo tudo para vocês e vocês tocam. Exato. Mas aí, bom, o negócio deu água, né? E foi pro BLL. E aí? O negócio, ele se transformou, vamos falar assim. Né? Os pares que eu tinha há tantos anos e conheci eles há muitos anos, eles trocaram de cargos, né? Os nossos concorrentes eram da Itália. Então, de repente, eu tinha italianos falando no lugar dos holandeses. Tudo que os holandeses prometeram, eles não cumpriram nada. E os italianos vieram com novas promessas e prometeram para mim, nós vamos comprar a sua empresa. Né? E eu lembro desse dia, foi um dia chocante. Aliás, eu nem sei quantos dias chocantes. Eu tô falando que... O que eu chamo de chocante, assim, é legal você mostrar o que acontece atrás da cortina, né? É você passar uma noite inteira rodando na sala, porque não sabe o que vai fazer. Aí eu falava assim, eu tenho todas as almas, não só os funcionários, as famílias, os fornecedores, os transportadores, todo mundo que a gente conhece, aqui, ó, nessa decisão que eu vou tomar, que é terrível. Fecho a empresa, cedo para eles, vendo para eles, compro eles, o que eu vou fazer? E você tem que tomar uma decisão. E como é que você faz para tomar uma decisão? Junta tudo que você tem. Cadê o lugar? Quem que vai me dar quem é o grande guru que vai me dar a grande resposta? Tem o que você enxerga. Você lê o jornal, para quê? Para tentar enxergar alguma coisa. Né? Eu não vou fazer críticas à mídia, nem nada, mas eles mostram o que eu preciso? Não, mostram coisas gerais do Brasil que para eles são interessantes ou mais interessantes. A gente fala muito disso, da solidão de empreender, né? Porque por mais que você busque ajuda e opiniões, etc., elas são opiniões, né? Porque no frigir dos ovos, quem toma a decisão
é você. Isso. Né? E aí exato. não tem jeito. E é uma decisão subjetiva, ela não é objetiva. Porque você não sabe a resposta. Se você tomar a decisão, eu vou encher um copo de água, a água vai estar cheia. Mas e se você não tomar essa decisão? Que decisão que você toma, afinal de contas? Ela é subjetiva. Se eu enchesse, o copo estaria cheio. E todo mundo está te esperando. Você não tem muito tempo para resolver. Pois é, né? também tem sempre o senso de urgência, né? Não é que logo, os italianos iriam esperar ali para sempre, que o mercado espera, né? O consumidor, a concorrência, está todo mundo aguardando você tomar decisão com tranquilidade. Nossa, isso. Foi duríssimo. Então, resumindo a frase, foi duríssimo. Foi duríssimo. Passou, Okay. A gente fez um evento lá nos Estados Unidos, onde os americanos foram, obviamente, né? E americanos, não, italianos foram, a gente foi lá nos Estados Unidos, e eles falaram para mim assim, essa decisão que você tomou de vender, isso vai demorar um pouco. Quero que você tenha paciência, mas nós vamos cumprir essa promessa. E durou quanto? 5 anos. 5 anos para vender? Isso. Que rápido. É tudo fácil comigo. Entendi. Entendi. Mas por que, assim, não é que aconteceu tudo no branco e preto. Aconteceu ao longo do tempo, até que as empresas foram se absorvendo, né? As companhias já tinham no Brasil uma coisa parecida, então eles foram se absorvendo. Isso demorou uns 2 anos. Entendi. Quando estava tudo pronto, falou, agora é a hora de nós vamos voltar para a negociação. E a negociação é difícil demais, né? Quer dizer, mas assim, começou a haver um merger, como a gente diz, né? Uma junção, uma fusão, Isso. antes da venda em si, né? Antes de se assinar ali todos os papéis, os contratos. E, obviamente, muitas vezes pode ali também dar né? Uma zica, como a gente diz, no final. Então, realmente, você tem que fazer isso com muita parcimônia, com muita... Tudo. Então, dentro desse processo, né, com esse pessoal, em algum momento houve a venda da empresa. E aí, tudo bem. Frente. Tá. Aí, essa empresa foi vendida e começa um segundo momento da sua carreira. Isso. Porque quando a venda acontece, como você se ressignifica? O que aconteceu? O que você decidiu fazer depois? Como é que foi para você esse momento? Agora eu não sou mais o dono, minha mãe, né? A sua mãe talvez já... Ela decidiu o quê? O que foi o próximo passo para ela também? Já te conto. E aí, como é que foi isso, né? O que veio depois? Certo. A decisão de vender foi difícil, demorou muito tempo e por muito tempo a gente planejou a venda. Ela foi mais difícil porque as pessoas não acreditavam que o Brasil ia para frente. E ela aconteceu em 2013 para 2014, antes da Olimpíada, né? E o Brasil estava pujante, era agora a hora de investir, era agora a hora de dobrar, era a hora de todo mundo fazer. Todo mundo veio para o Brasil, comprou um monte de empresa, fez um monte de investimento. Eu falei, eu vou cair fora, agora. Não foi uma decisão fácil de última hora, né? Até no dia do pagamento, que é engraçado falar isso, né? Foi verdade. Eu falei para o gerente lá do banco, falou, você fica aí e me espera. Imagina, tinha lá 20 advogados numa sala, falou, pode checar. Eu ligo pro cara, o cara não atende. Imagina o telefone tocando e todo mundo me olhando e o cara não atende. Eu queria matar o cara, assim, mas só sorrindo. Claro, tá tudo bem. Né? E 5 minutos depois ele me ligou, falou, você me ligou? Eu falei, cara, onde você tava, meu? Eu falei, fui comer um lanche. Eu falei, não falei pra você esperar na sala? Espera aí. Ele olhou lá no celular dele, não, entrou. Aí eu falei, entrou, todo mundo, sabe? Foi uma tensão de 15 minutos que parecia a morte. E aí, mais 1 hora, olha, eu vou te falar, 1 hora para assinar os papéis. Sabe o que é 1 hora para assinar os papéis? É muita gente, é muito papel, é muito documento, é tudo para acertar. É uma loucura, Eu recentemente tive a oportunidade de ver isso com um cliente também. São alguns momentos que as pessoas não percebem, não dão o devido valor, mas que para quem é o dono ali, aquilo é uma pressão existencial que eu falo. Ele, qualquer segundo, ele é impactante. E é como se fosse um turning point mesmo. É um momento de mudança tão expressivo que ele, de alguma maneira, define
os teus próximos passos. Né? E para todo mundo assim, como, né, o advogado tá lá, não, só vou comer um lanche, fica tranquilo, o outro, não, pera um pouquinho que eu já vou, o cara do banco, não, peraí, deixa eu ver se entrou, só um minutinho, atende uma ligação. É a vida comum. E para você, a sua vida, ela dá aquela parada, dá a impressão que o mundo para e que ninguém respira e você vai ver, né, é uma grande definição. E tudo que você tem dito, e é realmente a razão de existir, né, do nosso podcast, é justamente isso, ou seja, quais são os grandes momentos que nos definem como empresa, como empresário, como um novo negócio e como que essas coisas todas impactam a vida tão fortemente. Bom, aí finalmente, né, foi lá, assinou, passou. Tá. E aí? E aí o que acontece? É um Himalaia de diferença. As pessoas falam, é o turning point, agora você é isso, depois você vai ser aquilo. A gente fez isso a vida inteira. Meu pai morreu, a gente ficou 25 anos em cima daquele negócio, daquele mercado do Brasil. Eu viajava o Brasil toda semana. Toda semana eu ia para um lugar diferente, dava palestra em tudo quanto é lugar. De repente, assim, pega a guilhotina e acabou essa vida. No dia seguinte, parecia quando meu pai morreu, a gente ficou parado olhando um pro outro. Tipo, e agora, né? Para que lado eu corro? O que eu vou fazer? Né? Demorou um pouco, uns meses até que o pessoal entende, vai falando pros funcionários. Muita gente ficou chateada que a gente saiu. Não falei tchau pra ninguém. A gente ia fazer uma festa. Eu falei, não vou fazer festa. Isso não é uma alegria, isso aqui é um corte. Eu tomei uma decisão dificílima. Eu sinto muito. Não é que não tem amor, não é nada disso. Não vou gerar mais emoção nesse negócio. E foi isso que a gente fez. A gente não fez mais nada. Mas essa transição, houve algum acordo com relação aos funcionários? Como é que você ameniza uma transição dessa, Marcos? Como é que, assim, um momento você fala, olha, hoje eu sou o dono, eu tomo as decisões, agora, né, tenho aqui o nosso novo amigo, então, boa sorte. Como é que é isso? Bom, posso falar de uma pessoa chamada Sérgio Ragusa. Ele era o presidente, então, na época da empresa, e ele falou para mim assim, você pode ir, eu vou orientar os funcionários e eu vou falar com eles. Eu não quero que você passe por isso. Ele me ajudou muito nesse momento de transição, de escolha de nova vida, de siga o seu caminho, vai fazer outra coisa, né? E foi muito bom mesmo. Eu demorei 2 anos para me recolocar. Eu não sabia o que fazer. Tem uma pessoa que a gente discute aí, palestra de TED e tudo mais, falou assim, vamos falar sobre sua saída. A hora de você desistir de trabalhar, ou mudar de cargo, ou sair fora e falar, eu sempre fiz isso na minha vida, eu não sei mais o que eu vou fazer. Como você sai de um embrólio desse? Eu falei, vamos falar, porque ninguém fala. Essas coisas de crenças limitantes são assim. Todo mundo põe crenças que falam, não fale nisso, vai magoar pessoas. Eu falei, gente, se eu vou magoar 2 ou 3 e vou salvar 1000, eu vou falar. As 2 e 3, sinto muito. Ah, mas você não tem amor. Tenho, mas eu tenho que pensar no geral, tenho que pensar no que eu fiz da minha vida. Né? Eu fui buscar, vou contar o que eu fiz. Tá? Minha mãe, ela se aposentou, falou, chega. Eu não quero mais. Meu papel. Já fiz meu papel, já vendi a empresa, agora é com você. Né? Cuidar de mim. E eu falei, eu vou pegar esse dinheiro, vou tentar ver como que a gente faz para organizar uma vida que eu não precise trabalhar. Olha que interessante isso, né? E eu possa viver bem o resto da minha vida. Você tinha essa opção, você poderia simplesmente falar, lógico. Aposentei, lógico. Fui, né? Agora eu vou curtir o que eu não consegui curtir aos 18 e todos esses anos. Um dos meus 2 irmãos fez isso, ele se aposentou, ele tinha 25 anos, sei lá. E falou, não quero mais. Não quero mais. Eu não gosto dessa escolha, mas se o cara gosta, a vida é dele. E tá bem, tá vivendo, tem uma vida plena, né? Ele deixa o patrimônio dele comigo para fazer gestão, né? Eu vou te contar. Agora você vai entrar. Agora você vai entrar no ponto da gestão, isso, né? E como que eu fui cair no ponto da gestão? É isso. Esses caras que cuidavam da minha vida, eles eram do Safra, né? E eles falaram uma época lá que eles queriam montar uma family office lá dentro. Eu não sei se vocês todos, né, quem está ouvindo... Explica um pouquinho o conceito. Sabe o que é family office? Family office é um escritório de pessoas que fazem gestão de patrimônio e vão ajudar uma ou mais famílias, né? Uma é a family office e muitas famílias é multifamily office. Para que eles deixem uma parte do patrimônio e eles possam fazer a gestão. Eles não mexem no dinheiro, eles só dão ordens. Então você dá uma autorização lá para o cara dar ordem para você. E eles te cobram um FII, né? Um valor
por mês. Na verdade, ele é pago... Ele é fixo ou ele é sobre o valor da... Você decide o que você quer. Tem gente que cobra fixo, tem gente que cobra sobre o montante. Né? Que a gente guarda. A nossa empresa cobra 0,5% ao ano e paga por mês. Na verdade, todo dia, se você for dividir por segundo, você está pagando por segundo. Na hora de desembolsar é por mês e a gente cobra por ano. Né? Então, esse é um esquema que eu acho bom, eu acho justo. Eu tive uma pessoa, né, que veio para mim e falou assim, mas isso é injusto. Eu falei, olha, me coloca então o seu ponto de injustiça nesse tipo de pagamento. Porque se passa um mês e eu não ganho, por que você tem que ganhar? Eu falei, porque eu vou estar trabalhando para você. Mas se você foi, ele vai usar uma palavra feia, eu vou usar uma palavra bonita, não profissional, né? Por que você merece ganhar um dinheiro que você errou na minha conta? Eu falei, quem sabe se você não tiver ninguém, você perde mais do que se você deixar um gerente, um diretor financeiro cuidar para você. Falou, por esse ponto pode ser bom. Não é só sobre o que você ganha, mas sobre o que você deixa de perder. Porque a administração ela é constante, né? E ela acontece independente aí da questão toda. E de novo, né? Trabalhar sobre success fee, né? Ou seja, taxa de sucesso ou não, ou realmente cobrar pelo teu trabalho constante ali de supervisão do... Como funciona esse trabalho? Né? Você faz uma carteira de investimentos para a pessoa. Mas aí o cara precisa ter dinheiro. Precisa, senão também não adianta eu trabalhar para quem não tem nada. A gente precisa cobrar alguma coisa. E aí você fala assim, então, dessa carteira, no ano, você tem que ganhar mais do que você perdeu. Não quer dizer que você nunca vai perder. O Brasil, ele não está parado em cima de uma laje de cimento. Está no meio do maremoto. Né? Bom, quem acompanha as notícias vê que hoje em dia é maremoto e queimada, né? E fala assim, mas é ruim. Lógico que é ruim, está atrapalhando por todos os lados. A política atrapalha, a economia atrapalha e assim vai. Não quer dizer que os nossos gestores sejam bons ou ruins. Quer dizer que o mundo está num processo de mudança constante, que essa adaptação ela não acaba nunca. Exato, né? Que falar um terremoto é ruim, etc. Mas só voltando um pontinho. Então, peraí, a gente está... falando de alguém que começou a administrar a sua própria carteira, né? Você era a sua própria... o seu próprio administrador desses recursos, mas isso era uma coisa que você já fazia? Como é que você decidiu? E aí você montou uma empresa desse tipo, ou seja, eu vou me reinventar, parei uns 2 anos para pensar, e como é que eu pulei por aí? Afinal de contas, você é engenheiro, depois, né? Chefe de cozinha, e aí agora você está administrando carteira também, socorro. Como é que é isso? Parece muito fácil, né? Isso foi assim, quando eu falei o que eu era, né, eu tinha outras funções, outros trabalhos também, por fora. Né? Eu era diretor da Fiesp, eu dava aula, enfim, dava conselho a outras empresas, tinha outras coisas. E essa pessoa chegou para mim, né, que era administrador, e falou, nós fundamos então a Family Office, a gente não tem ainda nenhum cliente, mas eu gostaria que você fosse o nosso primeiro cliente. Eu falei, eu ser o seu cliente é fácil. E ele falou, eu quero que você seja o nosso comercial também. Né? Assim, então eu sou seu cliente e eu vendo... Isso, o que vocês arrumam para mim. Esses caras eu já conhecia há muito tempo, né? E eu gostava muito deles. Eles saíram lá do banco, uma pena pro banco, lógico, mas eu gostava muito deles. Eu falei, eu topo, mas eu quero que vocês saibam que eu não sei nada de finanças. Aí eles me olharam assim com essa cara de... paisagem, né? Tipo frio. assim. Falou, você vai aprender, se você quiser. Falou, o que eu preciso fazer? Falou, primeiro, você precisa virar agente autônomo. Agente autônomo. Eu nunca tinha ouvido falar nessa profissão. É uma profissão do mercado financeiro que você é como se fosse um gerente autônomo. Por que isso? Porque na época, para você ter conta em essas empresas grandes, tipo BTG, XP e outras mais, você tem que ter uma empresa sua de agente autônomo. Esses gestores passam para você os clientes e você passa para XP. Né? Eu falei, esse não é o problema. Ele falou, mas para imprimir a apostila, é grande a apostila, né? Tinha 350 páginas. Matéria que eu nunca vi na minha vida, nada. Aí eu comecei a imprimir lá, né? Esse meu amigo, que para mim é outro ídolo, assim, um cara que eu gosto muito, chama Harry, né? Ele chegou para mim e falou assim, Zexer, ele só me chama de Zexer quando ele tá bem preocupado, o olho fica assim, Zexer, você tem certeza que você vai passar nisso? É muita folha. Olha como eu tava empresa no começo. No começo você cuida de tudo, né? O pessoal brinca, cuidado com os copinhos de café, tudo.
Na verdade, o começo é desesperador, porque você não sabe quando vai precisar do dinheiro. Eu falei, Harry, eu vou dar minha vida para isso. Então, acho que você deveria, pelo menos essas 300 folhas, você deveria me dar, né? Se eu não passar, primeiro eu me demito e segundo eu devolvo as 300 folhas para você, não vou cobrar nada. Então tá bom, né? O que eu fiz? Enquanto eu tinha 4 meses para estudar, entendi qual era o esquema da prova, terrível, ninguém passa, né? 10% das pessoas passam. Ou passavam, não sei como tá hoje isso. E eu estudei muito, mas estudei todas as madrugadas, todas, muito. E eu chegava no dia seguinte, né? Como se o mundo fosse belo e formoso. Falou, você tá estudando? Eu falei, tô dando uma olhada. Não é dando uma olhada, eu fiz curso, eu tenho curso na internet, você paga por isso. Eu realmente me dediquei profundamente. A prova era no Rio de Janeiro. E aí conseguiu tocar. Toquei. Estudou, foi... Foi desse jeito fácil, assim. E eu fiz a prova e passei. Parece uma coisa tão óbvia quanto isso, né? Mas não tem nada de óbvio nessa vida. Nada. Muito bom. Passou, mas nisso você estava falando de uma formação que não tinha nada a ver com as suas... Exato. Com a sua experiência pregressa, nem com as suas formações anteriores. Isso. E aí vou fazer um negócio completamente diferente, baseado em alguma coisa que de alguma maneira... Eu tenho que lidar, né? Que são os próprios recursos que eu conquistei com a venda dessa empresa. Exato. E aí eu estou aprendendo a administrar os meus, né? O meu fundo e eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso para alguém. Isso, tá exatamente. Bom. Aí tem uma certificação, lá vamos nós conseguir outra certificação. Isso. Porque afinal de contas o empreendedor adora aprender e inventar mais moda, não é isso? É isso aí. É isso. Aí beleza, foi lá... E aí foi ser setor comercial deles. Isso. Mas isso num quadro de sociedade, como é que é? No começo, eles estavam começando naquele momento. No começo eles falaram o seguinte, olha, a gente vai pegar o nosso patrimônio e você vai comprar 1%. Falei, comprar? Você pode me dar 1%? Eu falei, não, aqui a gente vende ação, hein? A gente vende, que nem banco. O banco faz assim, né? Eu não vou lembrar exatamente quanto foi, mas eu acho que em torno de R$7 mil. Falou, caramba, você quer me cobrar R$7 mil para eu ganhar 1% dessa empresa? Falou, para você. Primeiro você mostra que você paga e depois se a gente te dá o 1%, tudo que for feito aqui é tudo igual para todo mundo. Se você errar, nessa profissão tem um negócio, né? Eu só conto as coisas bonitas, né? Se estiver muito longo, você me fala. Eu sou responsável pelo meu cliente. Tá. Se eu pegar uma pessoa que não seja muito legal e ele for preso... Eles vão perguntar quem foi a pessoa que pegou o dinheiro sujo dele e colocou no mercado financeiro. Ou seja... Eu serei responsabilizado da mesma forma. Porque existe uma regra. Governança para tudo nessa vida. Isso, existe uma regra para a CVM que você tem que... Tem 2 coisas que deixam você na cadeia. Um cliente bandido e outra se você jurar que você vai dar um retorno em tanto tempo para a pessoa. Você sabe. E se o hecatombe acontecer? E se isso? E se aquilo? Então você é proibido de fazer esse tipo de coisa, né? Nas páginas que você coloca no site, você fala, tem uma frase bonita que fala assim, nada do que foi o passado quer dizer que seja o futuro. Não é bem assim, é muito mais rebuscado, mas ele explica isso. Você não pode prometer ganhos futuros pelo que foi a sua vida no passado. Mas falando um pouquinho, Marcos, dessa coisa de apoiar essas empresas que de alguma maneira, ou esses profissionais, desculpa, essas famílias que acumularam capital e que hoje buscam a profissionalização disso. Porque muitas vezes isso é feito, né, com advogado de confiança ou pelos próprios membros da família. Por que eu tenho que buscar um family office para me ajudar a fazer isso? Ou seja, quais são as vantagens e o que eu preciso para isso? Existe um limite dessa reserva? Como é que eu confio? O que acontece numa situação... Talvez, de novo, né, uma fatalidade, que garantias que eu tenho? Se eu morrer, que garantias que eu tenho que essa empresa vai, né, passar para os meus herdeiros? Como é que isso funciona de uma maneira muito prática? Então, se alguém hoje quisesse contratar uma family office, o que ela teria que fazer? Primeiro, ela tem que achar uma family office. Tem milhares por aí. Quem você conhece que trabalha numa family office? Talvez seja mais fácil de ter mais confiança. Eu gosto muito de fazer uma referência ao lado médico, né? Você está com uma doença, você tem que achar um médico. Está com inflamação no fígado. Sei. Quantas pessoas você conhece que cuidam do fígado? Ninguém. Eu preciso ir num hospital. Então você começa por ali. Vou no banco, vou perguntando. Por que eu pegaria um family office em vez de um banco, no geral? Isso você tem que ter alguns anos de experiência como cliente para entender o que os bancos fazem, os family offices fazem, ou as pessoas de gestão fazem. Porque você vai ver que é muito diferente
ter um profissional de cada área cuidando do seu patrimônio. Eu fiz isso comigo. Eu falei, eu vou pegar o meu dinheiro e vou pôr na mão desses caras que eu conheço. Eu vou te falar, do nada, o patrimônio começou a crescer assim, né? Eu falei, uau, por que isso? Daí eu fui atrás para entender por que no banco não é assim. Porque todo mundo tem regras, todo mundo existe departamentos que falam, vamos controlar o ganho e o resto, o excedente, é nosso. Né? Talvez isso, não sei nem se eu podia falar aqui, mas eu vou falar. Né? É a verdade. Né? Assim, da onde sai o dinheiro do banco? Da onde sai o dinheiro dos gerentes? Do cliente. Não tem outro lugar. Ah, mas o banco empresta. Sai do cliente, não importa quem é o cliente. Ah, vendeu, comprou. Ok, vem do cliente. Então o banco só ganha dinheiro do cliente. Mas você diz que a Family Office, então, assim, como cliente final, o interesse dela é o sucesso desse cliente, como deveria ser, claro, né, qualquer negócio. Claro. Mas que isso talvez seja feito de uma maneira mais direta e mais comprometida, vamos colocar dessa forma. Mais direto porque é mais fácil, porque você só tem as pessoas para conversar, você não tem uma empresa por baixo. Claro. Né? O banco tem um império por baixo que você tem que manter aquilo lá. Hoje está uma transformação interessantíssima a história de banco, porque a própria XP, que era considerada ninguém algum tempo atrás, hoje está um império. BTG também saiu por um lado e agora também está uma empresa parruda, um império também. Então muitos dos bancos começaram a ver que tem um monte de custos inúteis, que é só para mostrar o tamanho da estratégia. Eu conheço mais o Safra, então eu falo mais dele porque eu eu fui cliente lá, né? Vou falar a palavra certa. Muitos anos. Agora, olha o tamanho quantos prédios ele tem, olha quantas agências tem. Toda vez que eu vejo uma casa abandonada, era uma agência. As pessoas estão virtualizando as agências. Eu tinha uma agência no meu prédio, onde eu trabalho. Não tenho mais, eles fecharam. Agora é virtual. Então você consegue, de uma maneira mais tranquila, mais direta, administrar o patrimônio dessas famílias. E isso, obviamente, só, em si mesmo já é uma vantagem. Sim. Então, quer dizer, essa tua transição, né, do empresário que vivenciou uma série de coisas, passou por um processo de reinvenção pessoal e migrou para uma coisa que não necessariamente você tinha o conhecimento técnico, mas você tinha a vivência pessoal daquela necessidade. E você transformou uma necessidade sua num negócio. Né? Então, obviamente, com seus sócios, etc. Mas você hoje... eu estava brincando que não vende mais produtos, mas vende o teu capital intelectual, né? Com esse aprendizado de uma vida toda aí. Então, e o que você recomendaria, então, até porque a gente já está aqui na nossa conversa, que com você o negócio não acaba, porque é muita história boa para contar. É assim. Mas o que você recomendaria aí para essas empresas familiares, né? O que elas poderiam, sei lá, 2 dicas, 3 dicas para administrar melhor esses bens e depois para fechar algum pensamento seu de todos esses anos de prática profissional, de experiência, o que você gostaria de deixar como legado de conhecimento para as próximas gerações que podem seguir aí uma situação semelhante à sua? Primeiro, eu acho assim, essa é uma primeira conversa. A gente está aqui para falar quando você quiser, ou se alguém quiser falar mais, eu sou sempre aberto. Eu falo muito de planejamento financeiro, que eu vou dizer que eu acho que ninguém sabe o que é. A maior parte das pessoas acha que é ficar rico, né? Eu faço essas perguntas para os alunos, né? Eu falo assim, gente, o que vocês querem da sua vida? Já vou matar aqui um futuro. 98% das pessoas falam, eu quero ser rico. Você fala, olha, que diferente. Então, ser rico parece ser muito importante, não é isso? Sim, e o que vocês querem fazer com esse dinheiro? Aí que é legal, porque aí você vê as bocas abrindo. Assim. Sei lá. Quando eu tiver dinheiro, eu penso. Então você vai levar uma vida inteira e quando você ganhar o dinheiro, você pensa. Eu vou te falar que dinheiro não é resposta. Muita gente, claro, precisa de dinheiro para ter saúde, para ter casa, para ter tudo. Sem dúvida, mas esse é um pedacinho. E se você quiser ganhar mais? Então, a primeira coisa que eu acho que é mais importante de todo é o que eu descobri que chama propósito. Eu estou estudando propósito ainda. Eu ainda não sei tudo o que significa o propósito. Mas o propósito é isso. O que você quer da sua vida? Eu quero paz financeira, eu quero viajar o mundo inteiro, eu quero isso, quero aquilo. Você tem certeza? Para e pensa. Você não tem prazo para resolver. Para e pensa. Antes de sair correndo que nem uma louca ou um louco.
atrás de qualquer emprego, atrás de qualquer dinheiro, pensa o que você quer da sua vida. Às vezes você nem precisa correr. Que nem o meu colega lá que viajava o mundo inteiro, ia de aeroporto em aeroporto, que nada a ver. Agora, ok, para e pensa. É isso que você quer da sua vida? Você quer só cuidar do dinheiro? Então eu falei, eu vou cuidar do meu. Assim que o meu estava cuidado, e agora o que você quer da sua vida? Seu dinheiro está garantido, paz financeira você tem, e agora? Eu falei, agora eu quero ficar com a minha família. Quando eu falo isso, até me emociono, né? Família? Me fala alguém, juro por Deus, alguém que liga pra família nesse mundo de sucesso desenfreado pelo dinheiro. Vou comprar aquilo, vou destruir aquilo, vou demitir todo mundo. Cada um que você demite ali, o cara vai ficar na casa dele sem saber o que fazer também. Fui demitido. Por quê? Porque 2 empresas se juntaram e não precisaram mais de mim. Né? E a família deles? Ninguém pensa em nada. Eu falei, gente, o que vocês querem da sua vida? Todo mundo fala, eu quero ser feliz, né? Que é um grande erro também. Você não pode... Eu não sei qual coach desses que eu li que falou, ser feliz é um erro. Por quê? Porque quando eu for rico, quando eu tiver 80 anos, quando não sei o quê, eu serei feliz. Não, vamos ser felizes hoje. Traz para a realidade. Vamos ser felizes todo dia. E aí você escolhe a vida e escolhe o seu trabalho. Eu quero ser feliz todo dia. E todo dia eu queria passar essa mensagem para alguém e aprender com outras pessoas também. Também quero ver o feedback. Eu quero ver a resposta. Eu gosto de contar as histórias e os causos dos meus clientes, né? Porque a vida é como ela é. Meus clientes, a maior parte, é meio família, assim. Alguns são amigos. Tem 2 casos interessantes, só que eu queria passar aqui. Um que o cara já tem uma certa idade, 80 e poucos anos. Eu falei pra ele, ele briga comigo quando o relatório não tá bom. Por que você fez isso? Ele nem sabe o que ele tá falando. Eu falei, tá vendo esse dinheiro aqui? Você não vai gastar tudo. Você não pega R$1 milhão. Ó, R$1 milhão. Pega a sua família, vai viajar com eles para um lugar paradisíaco. Vai para um lugar, sei lá, um museu, não sei aonde, um hotel incrível na Europa. Pega um castelo, pega uma coisa de verdade. Falou, de jeito nenhum, porque eu gosto de ganhar. Ele fala assim, ganhar. Eu falei, mas e aí? E se acontecer alguma coisa com o senhor? Aí ele falou, e meus filhos que se matem com os advogados. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Eles vão brigar, os advogados vão levar um X, de 15% a 30%. Direito de cada um, hein? Não tô reclamando de nada. E você não fez nada com a sua família junto. Ele falou, não me importo. Eu falei, ok. O propósito dele é diferente do meu. Então eu não posso julgar se é certo ou se é errado. O meu único mensagem que eu tenho para todo mundo é, tenha certeza do que é que você quer para sua vida. Qual é o seu propósito? Que eu acho que é o começo de tudo. Marcos, eu vou usar esse seu final talvez em todos os podcasts a partir de agora. Porque assim... gente, sério, que final incrível. Obrigada demais. Primeiro pela tua experiência, parabéns pela sua jornada, né? Parabéns pelos seus aprendizados e até pela humildade de admitir né, que tudo isso são desafios. São desafios. E que não é fácil, né? É isso que a gente tenta falar todos os dias. Mas sempre existe uma luz, né? No final do túnel. Isso. E a vida é isso mesmo, é aprendizado. Então, novamente, obrigada por estar aqui, obrigada pela disponibilidade. A gente quer deixar claro aí para todo mundo, se vocês quiserem mais histórias inspiradoras, como a do nosso amigo Marcos, por favor, deixem aí o nome, deixem sugestões, entrem em contato com a gente. Não esqueça, obviamente, de compartilhar esse vídeo, afinal de contas, tem muita gente que pode aprender com tudo isso. E até, né, em breve contigo. E até a próxima. Obrigada.